Você sabia que o filme A Longa Marcha, baseado no livro de Stephen King, mudou várias coisas da história original? Aqui você vai descobrir as 10 diferenças entre o livro e o filme. Lembrando que esse vídeo terá spoilers do livro e do filme de A Longa Marcha, então esteja avisado. E para começar a nossa lista, precisamos falar sobre a motivação do personagem principal. Garrett é o personagem principal em ambas as versões de A Longa Marcha, mas ele possui motivações bem diferentes entre cada uma das histórias. Durante o filme, o Garrett comenta com o McVries que ele resolveu, entrar na Longa Marcha para se vingar do Major, porque o Major acabou matando o pai dele. E mais do que isso, o Major matou o pai dele na frente dele e da mãe dele. Então o que a gente tem no filme da Longa Marcha é uma motivação de vingança por parte do Garrett. Já que no livro isso é um pouquinho diferente, porque aqui é falado que o Garrett, ele decidiu participar, dessa competição, porque primeiro ele precisa de dinheiro, porque o pai dele desapareceu aí por circunstâncias misteriosas. Mas durante a leitura do livro dá a entender que esse desaparecimento dele tem sim a ver com esse regime que está imposto, e que um dos cabeças aí, um dos principais líderes é esse Major, e apesar de correlacionar o desaparecimento do pai dele com a figura do Major, enfim, todo esse regime militar, ditatorial que está imposto nesse mundo, não há uma cena específica e tão direta da figura do Major participando ali da execução do Garrett. O que dá a entender é que realmente o pai do Garrett tinha algumas ideias aí que não eram consideradas bacanas para o regime e ele acabou desaparecendo por conta disso. E aí, por essas circunstâncias, por uma necessidade financeira, o Garrett acaba aceitando participar da Longa Marcha. E se no filme a motivação do Garrett é diferente, existe uma outra característica do personagem que também foi alterada, que é a figura da namorada do Garrett. No filme, a figura em que o Garrett possui aí uma conexão emocional é com a figura da mãe dele. É o principal vínculo emocional que ele tem e é o que move ele nessa competição maluca. Inclusive ela que deixa ele lá no início da corrida, no ponto de encontro, e depois lá em Freeport ela acaba reencontrando ele, numa cena em que ele acaba quase morrendo, mas ele acaba sendo salvo. Mas aqui no livro, além da figura da mãe, também existe a figura da namorada do Garrett. E ela aqui também é mais um vínculo emocional que o Garrett possui. Aqui o King também acaba desenvolvendo várias questões do Garrett com relação à namorada dele. Então essa aqui é mais uma alteração que o filme acabou fazendo aí para concentrar realmente todo esse vínculo emocional, essa carga emocional do Garrett à figura da mãe. Enquanto aqui no livro a gente tem essas duas figuras femininas que o Garrett possui uma forte ligação. E falando de personagens que existem no livro, mas que não existem no filme, a gente também precisa falar do Scram. Mas antes disso, se você está gostando do vídeo, já aproveita e se inscreve aqui no canal para você receber mais vídeos como esse. E não esquece, é claro, de ativar o sininho. Pois é, pessoal, o Scram ele é um dos competidores aqui também da Longa Marcha. E esse personagem, ele na realidade não existe no filme. Ele foi totalmente cortado do filme. E eu acredito que essa escolha aconteceu justamente para ter um número menor de personagens na história e o público conseguir se conectar com eles, considerando que um filme não leva tanto tempo de desenvolvimento quanto um livro. O curioso é que o Scram aqui no livro, ele era um dos principais aí, competidores, um dos principais candidatos, inclusive nas casas de apostas, para vencer a Longa Marcha. E a grande motivação dele para vencer essa competição é que ele tem uma esposa e ela está grávida. No decorrer da competição, o Scram ele acaba desenvolvendo aí alguns problemas, ele acaba desenvolvendo aqui no caso uma pneumonia. Ele vai até o limite das forças que ele tem no intuito de tentar vencer a competição, mas aos poucos ele vai percebendo que ele não vai ser capaz de aguentar até o final. E ele pede, para alguns competidores aí que ele tem ali algum contato, principalmente aqui o grupo do Garrett, se ele, acabar realmente morrendo, que o vencedor da Longa Marcha ajude a família dele, porque ele entrou nisso justamente por conta da família dele para conseguir vencer essa competição e dar um futuro para a família dele, mas isso não vai ser possível. Então ele acaba pedindo, que eles façam isso por ele, e aí o grupo do Garrett acaba prometendo que vai sim, se um dos vencedores sair daquele grupo, vai ajudar a família dele. E uma outra coisa curiosa sobre o Scram é que na verdade pegaram algumas características dele daqui do livro e colocaram em alguns personagens do filme. Dá pra dizer que pegaram características do Scram e colocaram no Hank e no Stebbins. A gente acaba descobrindo, que o Hank ele tem uma esposa, não tem uma informação muito clara se ela está grávida ou não, sendo aí uma característica, que é compatível aqui com o Scram. E eu falei que dois personagens aí tiveram algumas características do Scram e o outro é justamente o Stebbins, e é aqui que a gente vai para nossa próxima diferença. Porque o Stebbins acaba tendo o mesmo final que o Scram aqui no livro. Primeiro que o Stebbins ele tem a mesma motivação, tanto no livro quanto no filme. Isso não foi alterado, mas realmente o destino dele, o fim dele
é diferente. Em ambas as versões aqui o Stebbins é filho do Major, inclusive dá a entender, né, que o Major tem vários filhos assim. E por conta disso, né, ele acabou aí sendo ignorado, não sendo reconhecido como um filho legítimo do Major. E a motivação do Stebbins é vencer a longa marcha para forçar o Major a reconhecer ele como filho. Porém, aí no decorrer do filme, né, o Stebbins acaba ficando doente e ele morre por conta disso. E é nesse ponto que o final do Stebbins acaba se assemelhando muito ao final do Scream, porque ambos morrem por causa, né, de uma doença. E aqui no livro ele tem um desfecho um pouco diferente, porque o Stebbins ele consegue chegar aí também até as últimas, né, na competição, porém ele tá tão cansado, tão exaurido psicologicamente, assim como os outros competidores, e ele acaba morrendo de susto quando ele vê uma figura misteriosa, uma figura sombria, uma figura escura no final da estrada. E além da morte do Stebbins ter sido diferente, outro personagem também teve uma mudança no seu final, porque a morte do Hank Olson aqui no livro é mais pesada do que no filme. O Hank Olson é um dos personagens aí que mais conversam, né, na longa marcha, e no filme ele é um dos primeiros personagens aí, né, que o público acaba tendo algum tipo de identificação, mas que também acaba morrendo aí relativamente cedo. E sim, a morte dele, tanto aqui no livro quanto no filme, elas são bem parecidas, mas a maneira com que ela é desenvolvida torna um pouquinho diferente e eu considero até um pouco mais impactante aqui no livro. Durante aí, né, a caminhada, o Hank Olson ele acaba, né, ficando meio maluco, vai pra cima dos soldados ali, vai pra cima do tanque, ele é baleado e fica, né, agonizando ali no chão. E o Hank ele acaba ficando aí, né, de exemplo para outros que pensarem em tentar fazer a mesma coisa que ele. E logo depois, né, ele acaba morrendo por conta, né, desses tiros que ele levou. Aqui no livro, o Hank, ele faz basicamente, né, a mesma coisa, ele vai pra cima dos soldados, só que ele é baleado, ele começa a andar com o intestino dele pra fora, assim, é uma cena muito bizarra, né, nojenta e violenta pra caramba, né, e ele fica dessa maneira até ele desmaiar, e aí sim vir um soldado e finalizar ele também aí, né, pra dar um exemplo para outros que pensarem em fazer a mesma coisa. Enquanto o Hank Olson aí, né, tem essa pequena modificação de como o seu final, né, é retratado, outro personagem muito importante também foi alterado, a gente tá falando do Peter McVries. Mas antes de eu falar a próxima diferença, já deixa o like aí no vídeo para mostrar que você gosta desse tipo de vídeo em que a gente compara, né, o filme com a versão original. Ele junto com Garrett, né, um dos personagens principais de A Longa Marcha, isso tanto no livro quanto no filme, mas o filme torna aí, né, o Peter McVries mais simpático, um cara muito mais legal e que você gostaria de ser amigo numa circunstância melhor. Mas dá pra dizer que em ambas essas versões aqui, né, o McVries ele tem aí, né, uma coisa meio sarcástica, né? Porém o McVries aqui do livro ele é um pouquinho mais cruel, não no sentido de que ele é uma pessoa ruim, mas ao mesmo tempo, né, em que ele tem esse lado legal dele, ele também tem outras características. Isso dá uma certa tridimensionalidade pro personagem. Afinal de contas, né, ele também tá numa competição em que ele precisa ser o último a sobreviver. Aqui ele é um personagem que acaba alfinetando muitas vezes outros personagens. Ele é companheiro quando precisa ser, mas ao mesmo tempo quando ele não está bem ou quando ele precisa ser mais firme de alguma maneira, ele também não economiza, né, nessa situação. Então a gente tem aí, né, um personagem que ele tem seus altos e baixos durante a história. Um pouco diferente, né, do personagem do filme, que durante boa parte dele aí, né, ele é um personagem realmente muito legal, muito simpático, e que você até acaba torcendo por ele também. Inclusive no filme, né, também fala da questão da cicatriz, que lá no filme ele foi atacado aí por um criminoso e acabou ficando, né, com essa cicatriz no rosto. E aqui, na verdade, tem uma alteração até importante com relação ao personagem, porque na verdade essa cicatriz que o McVries tem foi causada por uma namorada que fez isso para se defender de uma agressão dele. Então o que a gente tem realmente é que esse personagem no filme ele é um personagem que a gente tem uma facilidade maior de gostar dele, enquanto que aqui ele tem, né, características positivas, mas também tem várias características aí negativas, incluindo, né, esse passado que ele acabou sendo, né, um cara violento com uma namorada. E falando em situações, né, que mostram o lado mais sombrio dos personagens, a próxima diferença mostra como a falta de ajuda custou muito caro aqui no livro. Chega um ponto em que os competidores eles concordam em não se ajudar, porque dali pra frente é cada um por si. Só que essa promessa dura pouco tempo no filme.
porque no filme eles acabam quebrando isso para poder salvar o Baker, e isso acaba, né, estendendo aí um pouco mais esse tempo em que você ainda se sente seguro acompanhando aqueles personagens. Já que no livro, quando eles prometem realmente, né, que não vão se ajudar mais, isso acaba ocasionando aí algumas mortes, inclusive, né, do Abraham, que é um outro personagem aqui também, que acaba morrendo aí sem receber ajuda por conta desse pacto que eles firmaram. E o livro acaba até reforçando um pouco, né, dessa parte aí de como essa competição muitas vezes acaba desumanizando os seus competidores. E é justamente na reta final que o filme faz as maiores mudanças, e uma delas é sobre quem vence a longa marcha. No filme e no livro, o McVeigh ele acaba chegando aí, né, até o final da longa marcha, só que ele decide desistir, né, se sentar ali na estrada e morrer. E é aqui que o filme e o livro acabam se diferindo bastante, porque no filme o Garrett chega e acaba, né, salvando o McVeigh desse destino. Inclusive, né, no filme Stebbins já até morreu, sobrando ali só o Garrett e o McVeigh mesmo, diferente aqui do livro. Porque quando o McVeigh faz isso aqui no livro, ele realmente morre, sobrando só o Garrett e o Stebbins na competição. E por conta dessa mudança, no livro, quem vence a longa marcha é o Garrett. Já no filme, quem vence é o McVeigh. E você deve estar pensando aí, as próximas duas alterações não deve ser nada demais, mas na verdade são sim. E a próxima a gente vai ter que falar sobre o final do Major. Em A Longa Marcha, o Major serve como um antagonista, que representa, né, essa sociedade decadente e distópica na qual esses personagens vivem. Só que no filme, o Major ele se torna uma figura antagônica, né, muito mais pessoal para os personagens, dando para o Garrett e também, né, por que não, para o público, uma motivação a mais para odiar ele. E ali no final, quando o McVeigh vence a competição e ele faz o pedido pro Major, ele desiste, né, do desejo de criar um orfanato e usa o desejo, né, da vitória dele para pegar a arma do soldado que está com o Major, e ele vai lá e mata o Major. Essa é uma diferença muito grande com relação ao que acontece no final do livro. Quando o Garrett vence a competição, o Major aparece também para parabenizar ele por ter vencido a competição, só que o Garrett não faz nada contra o Major. E é nesse ponto que a gente também tem uma outra diferença, que é com relação ao desfecho do Garrett. Isso porque a figura sombria, que eu até comentei em uma das diferenças lá atrás, ela está ausente no filme. O final de A Longa Marcha ele foi realmente bem alterado, dando para o filme um desfecho muito mais claro e compreensível, diferente aqui do livro. Porque no filme, né, a gente vê lá que o McVeigh pede a arma, o Major tenta convencer ele de não matar ele, né? Mas o McVeigh acaba fazendo isso. Também não deixa de ser um final aí meio sombrio, mas ao mesmo tempo ele tem aí, né, um sentimento, né, de uma certa recompensa pelos males aí, né, que o Major e toda aquela estrutura de poder, né, acaba causando para os competidores e até de certa forma para a sociedade daquele mundo. Mas como eu falei, o final do livro ele é mais ambíguo, porque quando chega ali na reta final e o Garrett vence, né, a competição, ele tá tão exausto psicologicamente, tá tão desgastado de tudo que ele viu, presenciou, né, e teve que superar nessa competição, que ele acaba, de certa forma, perdendo, né, a sanidade dele, ele acaba, aí, de certa forma, enlouquecendo. Isso acontece principalmente bem no finalzinho, quando ele vê aquela figura que eu comentei, né, uma figura sombria, distante, na estrada, acenando para ele. Isso acaba impulsionando ele, né, para a vitória, mas isso também faz com que ele continue caminhando mesmo depois de ter vencido a competição, se tornando aí, né, mais uma alma perdida nessa longa marcha. E a 11ª grande diferença é você se inscrever aqui no canal e clicar em um desses 2 vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Muito obrigado a quem ficou até aqui e nos vemos no próximo vídeo.